contribuição substitutiva. Vamos tratar de outra contribuição substitutiva, aquela do empregador, pessoa física. Trata-se, então, de um produtor rural, um empregador rural, porém pessoa física. No lugar de ele contribuir como uma empresa, aquela contribuição, aquela parte patronal de 20% sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos, e mais o SAT, ele vai contribuir com, veja, 1,2% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção e mais 0,1% correspondente à contribuição do SAT, tá? A contribuição do SAT. Então, na verdade, sobre a receita bruta da comercialização da produção, ele vai contribuir com 1,3% a título de contribuição substitutiva previdenciária. Se ele tem empregados, N empregados, não vai incidir a contribuição patronal de 20%, nem o SAT, sobre a remuneração deles. Mas vai incidir o quê? 1,3% sobre a receita bruta da comercialização dessa produção. E o que integra essa produção? Né? Para a gente saber a receita bruta. Veja, a lei dispõe que integram a produção os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, compreendidos os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como subprodutos e os resíduos obtidos desses processos. Então, tudo que for vendido desse jeito, né, vai integrar a base de cálculo da contribuição. Exceto, quer dizer, não entra nessa receita, veja, a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem a produção animal destinada à reprodução ou criação pecuária ou granjeira, ou aquela utilizada como cobaia para fins de pesquisas científicas, né? Quando esses produtos, esses animais, são vendidos pelo próprio produtor e por quem a utilize diretamente com essas finalidades. Então, veja, ele vendeu para recria, ele vendeu para servir de cobaia. Aí, nesse caso, não integra a base de cálculo da contribuição. Veja, e no caso de produto vegetal, né, por pessoa, vendido então por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Então, se for muda e semente, com devido registro, não integra, essa receita não integra a base de cálculo, tá? Além de... Ai, desculpa. Nossa Senhora, peraí, só um pouquinho. Já estamos com problema, agora piorou. Além disso, como esse produtor rural, pessoa física, ele pode obter receitas de outras formas, vão entrar nessa base de cálculo, veja, a receita proveniente da produção obtida, da comercialização da produção, obtida em razão do contrato de parceria. Lembra que, no caso do segurado especial, pode até haver
O contrato de parceria, tá. Comercialização de artigos de artesanato, também entra na receita. Serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, né? Aquela situação que, por exemplo, o segurado especial, ele tem, ou o produtor rural, ele fornece atividade turística com hospedagem, tá? Também integra a receita proveniente do valor de mercado da produção rural dada em pagamento, ou que tiver trocada por outra, porque aí é receita, né? E também a remuneração, a receita da atividade artística. Então, isso tudo vai integrar a receita, a base de cálculo daquela contribuição substitutiva, de quanto? 1,2% e depois 0,1%, que é destinado para SAT. Essa é a contribuição substitutiva. Se esse produtor rural, pessoa física, contratar um contribuinte individual, a contribuição vai ser substituída por essas de 1,3%? Não. Só vai substituir a cota patronal e o SAT, tá? E o SAT. Bem, agora, a lei, mais recentemente, ela deu a opção a esse empregador, pessoa, produtor rural, pessoa física, de não contribuir de forma substitutiva. Antes, era só essa maneira. Agora, não. Ele pode optar por contribuir do mesmo modo que as demais empresas, né? Que é a cota patronal de 20% mais o SAT. Para isso, ele tem que fazer a opção para o ano. Então, olha só. Opção mediante pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. E será irretratável para todo o ano calendário. Exemplo, vamos supor que em 2020 ele tenha recolhido de forma substitutiva. Em 2023, ele não quer mais a substitutiva. Ele quer pagar a cota patronal de 20% mais o SAT. Sobre o quê? Sobre a remuneração dos seus empregados e trabalhadores avulsos. Ele pode fazer? Pode. Só que ele tem que começar o 2023 inteiro. Janeiro a dezembro. Ele não pode começar uma parte e depois outra, porque aí ele fica lá. Se a receita vai dar menos, sobre a receita dá menos, eu contribuo sobre a receita. Se sobre a folha vai dar menos, eu contribuo sobre a folha. Não. No ano calendário, ele tem que saber qual forma que ele vai escolher. A substitutiva ou a comum a todas as empresas. Isso é possível hoje ser feito, tá? Agora veja, o produtor, o empregador rural, aí está no artigo 25, parágrafo 13 da Lei 8.212, o que eu acabei de mencionar para você. Então, olha só, poderá optar. Então, ele fica na substitutiva ou ele paga da outra forma, como qualquer empresa, tá? Isso aí lhe dá a liberdade, coisa que não existia até há pouco tempo, assim, há 5 anos, né? Quando eu falo pouco tempo, há 5 anos. Então, vamos lá. Vamos fazer o quadro. Olha, produtor rural, pessoa física. Ele vai contribuir sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, 1,2, mais a contribuição do SAT de 0,1. Essas duas contribuições, elas são previdenciárias, né? Substitutivas, mais contribuições previdenciárias. Mas esse empregador rural também, pessoa física, ele vai contribuir para o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Olha,
o Senar, ele vai incidir 0,2% sobre a mesma base de cálculo. A receita bruta da comercialização da sua produção. Neste caso, ela não é uma contribuição da Seguridade Social. Ela é uma contribuição social de terceiros, tá? Ela é uma contribuição social de terceiros. Mas a base de cálculo é a mesma da contribuição substitutiva previdenciária. Pode, sim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ter a mesma base de cálculo da contribuição substitutiva não ofende a Constituição Federal. Então, foi julgada essa contribuição com a mesma base de cálculo constitucional, certo? Bem, a contribuição substitutiva, 1,2 mais 0,1, não substitui a contribuição sobre a remuneração dos contribuintes individuais contratados. Continua tendo que recolher 20% sobre a remuneração desses contratados. Então, esse quadro aí, ele é importante por quê? Porque você vê quais seriam as obrigações, né, do empregador pessoa física, tá? Do empregador rural pessoa física, substituindo a contribuição sobre empregados. Aí você me pergunta assim, essa contribuição é do segurado especial? Gente, ela é até igual, base de cálculo e alíquota. Mas essa é do empregador, tá? Do empregador pessoa física. Diferente, substituindo aquela de empresa. Porque o segurado especial, primeiro, ele não é entidade equiparada à empresa. Segundo, ainda que ele tenha empregados, tá? Ainda que ele tenha empregados, ele não paga contribuição patronal e nem substitutiva, apesar da contribuição dele ser idêntica a essa, 1,3 sobre a receita bruta da comercialização da produção. O segurado especial só paga aquilo. Ponto. Ah, se ele tiver empregado, ele só tem a retenção da contribuição do empregado. Esse aqui, produtor rural, pessoa física, ele é um contribuinte individual. E contribuinte individual em relação às pessoas que lhe prestam serviços são entidades equiparadas à empresa. Então, aí que nós vamos substituir a contribuição da empresa para a contribuição essa de 1,3, tá? E equiparam-se ao empregador rural, pessoa física, os chamados consórcios de produtores rurais, pessoas físicas. O que acontece? Esses produtores rurais, eles se unem e formam um consórcio. Esse consórcio vai ser responsável pela contratação de empregados, né, contratação de serviço, a comercialização da produção de todos os integrantes do consórcio. Então, quem vai passar a ser o empregador é o consórcio. Então, portanto, ele é que vai fazer a contribuição, ser o contribuinte da contribuição substitutiva. Então, veja, equipara-se ao empregador rural, pessoa física, o consórcio simplificado de produtores rurais. Formado por quem? Formado pela União de Produtores Rurais, pessoas físicas, que outorgaram deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para a prestação de serviços, exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Então, eles se formam, né? Eles se juntam, formam um consórcio. E o consórcio terá o mesmo tratamento que teria um empregador rural, pessoa física. Só que é o consórcio que vai fazer, né, que vai contratar
esses empregados, esses contribuintes individuais. Bem, cada produtor rural integrante do consórcio, ele é responsável solidariamente pelos débitos de contribuições. Então, cada um, embora quem tem que recolher é o consórcio, mas ele fica solidariamente responsável por esses débitos. Como então fica a contribuição do consórcio? Veja, a parcela básica substitutiva, 1,2% e 0,1% de SAT, tá? Sobre a receita bruta da comercialização da produção. Bem, tem que pagar o Senar? Tem, embora não seja uma contribuição previdenciária, né? 0,2% também. Né? É contribuição de terceiros, cuja base de cálculo, já considerada constitucional, é a mesma da contribuição substitutiva. Então, eu quero dizer que tanto o produtor, empregador rural, pessoa física, quanto o consórcio formado de empregadores, produtores rurais, pessoas físicas, têm o mesmo tratamento. A contribuição substitutiva, tá? A contribuição substitutiva que vai recair sobre a receita bruta da comercialização da produção. 1,2 mais 0,1 de SAT. Certíssimo? Então, fechamos essa contribuição.